Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod da Thames. Hoje nós estamos aqui, eu, Laizinha, Carol, essa maravilhosa. Amiga, queria te agradecer. Muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu vou ficar emocionada. Já vai começar a chorar. É um prazer te receber aqui, tá? A gente vai falar sobre muitas coisas importantes, gente. A Carol vai contar a história dela. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui com a gente toda terça-feira. Muito obrigada. Sem vocês, o Pod da Thames não aconteceria. Vou aproveitar também e agradecer aos nossos patrocinadores. Tem patrocinador novo na área. Vamos lá. Tropicália Sorvetes, nosso patrocinador oficial, Farmácia Bandeirantes, Ateliê Vila Parque, Eco Estúdio. Olha, eu fiz uma colinha, gente, porque tem bastante gente, estou agradecida. Muito obrigada. TJ Burger, Casa de Carnes Facholi. Tá bom. Eu só queria dizer que eu tô com fome. Porque, Depois dessa apresentação. Eu já comecei a fazer propaganda aqui dos parceiros... E tá todo mundo aqui no estúdio com fome, minha gente. Vou Como experimentar tudo agora, né? Vocês sabem que eu tenho uma lombriga gigantesca, né? Vamos fazer um tour por tudo isso. E se você quer ser um patrocinador do Pod da Thames, entre em contato com a gente. Aí no final do vídeo tem telefone, tem tudo certinho. Coloca sua carinha aqui, ó. Porque quem é visto é lembrado. Se você tá vendo essa propaganda, o seu cliente também tá. Amiga, mais uma vez queria te agradecer. Obrigada por você ter topado, dividir com a gente seu conhecimento, dividir com a gente a sua história. Eu queria que você começasse a contar pra gente um pouco de você, né? O que você faz, como foi que você se descobriu nessa área. Bom, é uma história meio doida, né? Não sei se vocês já conhecem, mas meu nome é Carol, eu sou esteticista. Sou pós-graduada em dermatologia funcional e estética avançada e especialista em pós-operatório de cirurgia plástica. E eu entrei nessa área muito por acaso, mas vamos começar falando da Carol, né? Eu amo falar do meu trabalho e da história, amo. Eu sou de Prudente, Presidente Prudente, e eu mudei para cá porque meu pai foi transferido para cá. Aí eu vim para cá com ele e eu fiz o 3º colegial aqui. E foi difícil, amiga, essa adaptação? Foi difícil essa mudança? Eu era adolescente, né? Pra mim foi um pouco difícil, assim. A gente nem sabia que Jales existia, né? A gente não tinha nenhum preparo. Não conhecia ninguém daqui, nada. Não tinha nenhum parente, nada. Minha família nenhuma, toda né? é de lá. Ninguém Entendi. é de... Tem gente de São Paulo, mas assim, né? Todo mundo de Prudente. Então, por eu ser adolescente, foi difícil, né? Uhum. Aí eu fiz o 3º colegial já aqui e já entrei na faculdade. O meu sonho sempre foi psicologia. Não sei se vocês sabiam disso. Ontem você comentou comigo. Aham. Olha, eu acho que eu tenho uma veia pra terapia. Tem um rolezinho assim com Não você, tem? Tem bastante, sim. Ontem eu atendi uma cliente que ela falou, nossa, foi muito bom nossa drenagem em terapia. Eu ia falar isso agora. O trabalho que você faz em si, né, ele já é um cuidado. Ele já é um estilo de terapia. Mas é diferente da psicologia. Eu me sinto cuidada também. Não é só massagem com fofoca. Deixa abaixo. É massagem com cuidado, é realmente verdade. Não, é porque eu acho que justamente por ser muito apaixonada por isso, eu não quero só atender uma pessoa, fazer uma massagem, receber o dinheiro dela e mandar ela embora. Eu pergunto tudo. Tudo da vida dela, o porquê ela tá assim, o porquê aquilo incomoda ela. Até quem não quer falar, a gente fala. Fala, gente. Fala. Não, gente, não tem jeito. Ela, ó, Mas tira. é isso que psicólogo faz. Você vê quando você senta lá e você fala assim, hoje eu não tenho nada pra falar. Quando você vê, você tá falando, porque o fulano, esse papagaio... Exatamente. E eu fiz a minha matrícula porque eu ajudo a minha mãe a vender semi-joia desde os 12 anos. Quando eles vieram pra cá, eu continuei o 2º colegial lá e assumi as clientes da minha mãe lá, né? Uhum. Então, eu tinha um dinheiro guardado. A sua mãe veio antes, então? Meu pai veio antes e ele ia pra casa toda semana. Ai, Pode chorar. A gente sente muita falta, né, amiga? É muito ruim ficar longe. Aí eu choro também, sou chorona. É o período, né? Ele... Vou tomar uma água, gente. Pode tomar.
Eu sabia que eu ia chorar. Amiga, a Laizinha, ela ri quando alguém chora, porque Porque eu não consigo chorar. ela não, além dela não conseguir chorar, ela fica constrangida, ela não sabe Lidar. Eu percebi. sabe? Ela não tem Eu já chorei pra ela, já. ela não tem como, ela não sabe acolher, aí ela fica, sabe quando a pessoa fica assim, ela não sabe se abraça, sabe? E Aí ela ri. Eu já sou diferente, eu não sei abraçar as pessoas. Eu não tenho muito Nossa, toque físico, a gente- mas eu choro mais que a pessoa. Mas é verdade, a gente conversou a respeito disso quando a gente começou Aham, a se envolver a se mais. envolver mais. Calma aí, gente, peraí. Eu sou É casada. porque, nossa, e eu gosto de meninos. Vocês, ó, A gente começou a pegar mais intimidade. Nossa, ficou péssimo. Peraí. a intimidade de amizade. Sim, sim. E aí, Todo mundo eu já chegava entendeu. na sala dela e sempre com um beijo e um abraço. E ela... Eu assim, sou igual dura. Eu com você, porque você também faz isso, Sim. né? E é porque na nossa casa, as pessoas são muito de pegar, beijar e abraçar. Então, é algo normal pra gente, entendeu? E ela me explicando, gente... Eu ia abraçar, ela ficava assim, ó. Pensa, eu não sei abraçar as pessoas, sabe? Se você quiser, eu te ensino. Tá bom. Porque, eu preciso de amiga, um curso. eu sou uma pessoa abraçadeira e beijoqueira. Nossa, eu fico totalmente travada. Não, eu sou muito... Eu tenho uma amiga minha de Belo Horizonte, a Polly. Beijo, Beijo, Polly. Polly. Te amo. Inclusive, que a gente foi na feira hippie lá. E a gente tá lá comendo espetinho e tal. Aí ela falou assim, eu tava na fila do espetinho, de repente, quando eu olhei, a Tamira estava abraçando a mulher que pega a latinha. É algo normal pra gente isso, Sim, tá? Verdade. porque... Nossa, eu ia te achar Ela- uma doida. Mas As pessoas olham dessa mas maneira. é o que ela chama. Que a Polly é igual você. Ela é toda, tipo... entendeu? Olha como ela definiu, que legal. É tipo, não pega muito, tá bom assim, tá ótimo esse tanto. E é a gente isso. se ama de longe, assim, Caso né? você não precisa chegar a um extremo, igual eu abraçando desconhecidos, Sim, mas sim. você vai melhorar. Não, né? eu preciso desenvolver um pouco isso em mim. E aí o meu pai ia todo final de semana, viajava 3 quilômetros, passava o final de semana com a gente lá e voltava aqui pra trabalhar. E qual que é a distância, amiga, de 300? 3 horas. 3 a horas. 300 quilômetros. É que você falou 3 quilômetros, eu falei assim, mas... Não, 300. Tudo bem. Eu confundi Ele ia horas a e pé? quilômetros. Ele é a pé? É só ir a pé? Aí eu já ia ficar mais triste ainda. Eu falei, nossa, não. Aí ia ser a tristeza do esse aí Jeca. A tristeza do Jeca ia ser, nossa, eu ia ficar arrasadíssima. Desculpa, amiga, a gente tá te Cara, a gente tá te interrompendo. Não, mas eu amo. Vai lá. Aí ele viajava os 300 quilômetros É. pra ficar com vocês, só o final de semana. Ele E voltava. chegava na sexta-feira, tipo, era 11 e pouco da noite, quase meia-noite. E domingo ou segunda de manhãzinha ele tava voltando Fazia pra cá. questão de passar, tipo, esse tempo com vocês. E não precisava fazer isso, né? Ele Não. fazia por amor mesmo. Você era muito Sim. apegada nele? Ó, na infância eu era muito, mas aí a gente vai ficando adolescente, vai ficando esquisita, né? Fica meio besta, Na né? adolescência eu fiquei bem esquisita. Você ficou? Fiquei. Ah. E aí depois a minha mãe mudou pra cá com ele, com o meu irmão mais novo, que eu tenho 2 irmãos. Vocês são em 3 também, Aham. igual a gente lá em casa. Eu tenho 25 anos, o mais velho tem 27, o mais novo tem... Ai, eu não sei se ele tá com 13 ou 14, Fê, desculpa. Olha, tudo bem, ele deve ter 17 anos, esse menino. Você eu tá tenho crescendo muito certeza. rápido. Não, eu tenho certeza, ele tem 17 anos, porque meu irmãozinho, quando ele tinha já uns 18 anos, eu falava que ele tinha 13. Esse menino tem mais idade, pode ter Eu certeza só disso. sei Ah. que a primeira vez que eu fui brincar de lutinha e apanhei dele, eu nunca mais brinquei. Já chegou esse momento, então... Então ele deve estar com grandinho. uns 16 anos. 17 por aí. Vai, Fê, vamos lá. Apanhei feio, nunca mais brinquei, porque eu só batia, né? E E aí... você é filha do meio. Sou. Ah, por isso você E está a também com única a menina. Laizinha. Ah, E então... vai começar. A gente se entendemos. Filhos do meio são Ah, Ah, tops. é sobre, né? Sobre isso. Vamos cortar o assunto. Deixa abaixo, né? Não vou falar nossa, eu não merda. aguento mais ela falar mal de mim. Continua, amiga, por favor. Gente, se curem. Permitam ser curadas uma pela outra. Mas Ai, enfim. meu Deus. Aí, depois minha mãe veio com o meu irmão mais novo. E eu continuei fazendo o segundo colegial lá e fiz já mudei com eles. E o meu irmão mais velho ficou lá. Então foi assim. Ficou vocês dois lá, só. Quan- Morando juntos, é isso? Não, eu fiquei com a minha tia e o meu irmão mais velho com a minha avó. Então, tipo assim, a família toda. Desmembrou, né? Totalmente, olha que loucura. E aí eu vim pra cá, fiz o terceiro colegial. Aí na hora de entrar na faculdade, a minha matrícula estava feita.
Mas pra Pra psicologia. psicologia. Que era o entendi. que eu sempre... Que era o seu sonho, que era o que você queria fazer. Sempre li muito livro e tal. Mas hoje eu sei que tudo foi plano de Deus. E aí eu vi que eu não estava arrumando emprego aqui, gente. Porque acho que ninguém me conhecia, eu não tinha experiência, porque eu só tinha vendido semijoia, era muito nova. E aí eu não arrumava emprego e sabia que eu não ia dar conta. Porque era em Santa Fé, se eu não me engano, a faculdade. Então eu ia ter que ter o dinheiro do ônibus, eu ia ter que ter um emprego que eu conseguisse o horário para pegar um ônibus. E aí, no meio do caminho, eu comecei a pesquisar outra coisa para fazer. E Você aí falou, não é uma opção ficar parada. Se eu não vou conseguir fazer agora, eu vou... Até porque eu não tinha arrumado emprego, né, gente? Tipo, como que eu vou... Ou você trabalha, ou você estuda, ou você... Come. Essa é a verdade. Isso aí eu mesmo. sempre fiz, sempre farei. Mas é isso mesmo. E aí eu... Nos 45 do segundo tempo, descobri a estética, que era uma coisa que não passava na minha cabeça. Mas, se for puxar na minha memória, e a minha mãe fala isso também, mas eu lembro nitidamente. Minha mãe fazia massagem quando eu era criança. E eu ia com ela. E eu ficava imitando os movimentos da massagem. Vocês acreditam? Acredito. A massagista, na época a gente chamava de massagista, né? Usava um potinho de água, que ela usava creme e água, ia molhando. Sim. Eu lembro até hoje o jeito que ela molhava e fazia a massagem. E aí, chegando em casa, depois da massagem, eu tocava o terror lá, né? Tanto é que quando alguma cliente vai com criança, eu tenho super paciência, porque eu sei que eu tocava o terror quando eu era criança. Mas você tem cara, amiga. Aquela massagista, coitada, passava Amiga, os filhos do meio, eles... Gente, tava demorando. Mas Não é, não. Não é. Você vai negar? Nossa, continua, amiga, por favor. Eu até esqueci. E aí que você fazia massagem. Da massagista, É. eu imagino. Tocava o coitada dessa terror. mulher. Aí, teve uma vez, eu lembro que eu criança, minha mãe ia fazer uma festa de aniversário pra mim, e eu chamei a massagista, tipo, do nada. E a massagista, ela percebeu, falou que não ia conseguir ir, e comprou um presente pra mim por causa disso. Não, Eu só queria um presente. esse é a pontinha do iceberg do que eu fazia. Eu ficava... Você apanhava? Sim, né? Nossa, minha mãe me dava cada cacete, moço. Levava bronca. Não, bronca. Mas era não assim, ó, dava quando muito, não, você... mas Claro que levava, era cada berro na orelha. Ela olhava bronca pra é mim... uma coisa, agora cacete é outro. Apanhava que nem uma cabrita, moço. E adiantava. Não, mas não batia tanto assim também. Ela olhava pra mim. Eu ainda peguei aquela fase que as mães só precisavam olhar que a gente já sabia, a nossa né? também olhava, mas pra Laizinho tinha muita... Ela olhava pra mim com ódio e falava, a hora que chegar em casa... Nossa, essa frase pra mim, da hora que a gente chega em casa, a gente conversa, é muito, E elas nunca esqueciam, muito pesado. né? Não, a minha De mãe... vez em quando meus pais dormiam, eu dava graças a Deus. Porque esqueceram de... Eles chegavam às vezes cansados de algum Cansado. lugar e dormia. Amiga, às vezes ela nem tinha esquecido, ela tava com preguiça. Ela falou pode assim, ser. eu não vou. Hoje Eu não vou lidar com isso provavelmente, hoje. exato. Eu não quero saber disso hoje. Aí, Você falou, vou fazer estética. vou fazer estética, pesquisei muito o que fazia na estética, porque realmente eu não sabia. E me enfiei lá. Comecei. No primeiro ano de faculdade, né? Já em janeiro, quando eu sabia que eu ia entrar na faculdade, eu comecei a fazer trufa para vender. Até eu contei esses dias no Instagram essa história. Pesquisei na internet uma receita, eu amo doce, né? E você sempre foi muito visionária nesse rolê, né? De, nossa, vou fazer aqui, vou vender Eu acho que eu sempre fui muito esforçada. E amiguinha... Sabe? Mas é uma visão de empreendedora Com mesmo, certeza, com certeza. É uma visão Eu de acredito que empreendedorismo. E você não continuou vendendo as semijoias? Ou você nunca parou? Não, quando eu mudei pra cá, como eu não conhecia as pessoas, eu não tinha pra quem Entendi. vender. Eu entendi. Eu não conhecia ninguém, Entendi. sabe? Uhum. Aí, no primeiro ano de faculdade, eu vendia as trufas no centro, até... em alguns lugares que eu ia, às vezes levava lá onde meu pai trabalhava, né, tal. Mas conhecia o pessoal da igreja, mas conhecia pouca gente, né? E aí, com o tempo, eu acredito que em março ou abril do primeiro ano de faculdade, apareceu o curso de sobrancelha e depilação para eu fazer. E aí, meu pai me ajudou a pagar, né? Ele pagou para mim esses 2 primeiros cursos. Ele falou, não, eu vou... Né? Porque a faculdade eu estava pagando, minha avó me ajudava com uma quantia lá. E aí, eu fiz esses 2 primeiros cursos. E no curso,
por ser esforçada, a menina que organizou o curso falou, eu conheço uma moça que precisa de uma menina para fazer sobrancelha. Eu falei, eu vou. Eu preciso, eu vou. Aí peguei minha mesinha de cabeceira do meu quarto, branquinho, e eu sou extremamente estabanada. Deixei ela toda marrom de rena. Oh, meu Deus. O negócio era branco, ficou marrom, coitada. Aí comecei com isso, atendendo com a maca da moça, já tinha um ar-condicionado lá, pagando porcentagem, e comecei assim. E, a partir daí, lá na própria clínica, eu aprendi muita coisa, nessa primeira clínica que eu trabalhei, né? É sempre uma lição pra vida, né? Sempre. Nada E aí por você já estava acaso. fazendo a faculdade, você foi aprendendo na faculdade, foi aplicando lá. Sim. E aprendendo lá com as meninas também. Porque eu tenho essa coisa, às vezes a pessoa ela acha que a gente sai pronto da faculdade. E a verdade é que a faculdade ela dá uma base pra gente, né? E muito rasa, E né? muito rasa. A hora Muito que você teórica, né? Muito teórica. A hora que você chega lá na hora No do mercado vamos de ver, trabalho. no mercado de trabalho, as pessoas que já estão há mais tempo, elas te põem no bolso. E às vezes a gente não tem a sorte de pegar pessoas que têm a paciência de querer ensinar, de A querer disposição, a disposição, de querer fazer com que a gente se sinta acolhido e vá aprender. Porque Muito pelo ninguém contrário, nasce sabendo. As pessoas, elas fazem de uma forma para que você desista. Tipo, olha, cai fora que não é E pra foi você interessante isso aqui, que não. nessa clínica eu doei muito e eu recebi muito. Hoje, com a maturidade, a gente entende muita coisa, né? Sim. Mas, nossa, foi uma lição mesmo. Porque não adianta você trabalhar bem se você não sabe tratar bem a cliente, se você não tem ética profissional. Não adianta. É um combo Esse que envolve isso. Não é apenas você fazer bem o trabalho. Sim. Tem muito por trás disso, né? Tem muita coisa que envolve isso também, que vai fazer a formação do caráter do profissional. Exatamente. Não é só como ser humano, né? Porque, querendo ou não, a gente que trabalha com atendimento, a gente tem que se adaptar a cada uma hora, ou às vezes até menos tempo, a gente tem que se adaptar à pessoa, Sim. Sim. entendeu? A gente, verdade. Cada pessoa A tem gente- um estilo, cada pessoa tem um jeito. isso que a gente não tem chefe é mentira, porque cada uma hora eu tenho uma chefe diferente e eu tenho que agradar ela, entendeu? Eu não trabalho para mim, eu trabalho para várias pessoas, né? E isso me ensinou, trabalhando lá, me ensinou muito, né? Trabalhei lá durante 1 ano e pouco, aprendi muita coisa lá. Quanto tempo era o seu curso, amiga? 3 anos. 3 anos, entendi. Depois eu conseguia já pagar o aluguel da sala lá mesmo, né? Nesse Pra você período de 1 ano. Para você Para parar não de pagar pagar porcentagem. E aí, depois de um tempo, eu saí de lá e já aluguei uma sala em outra clínica. De uma cliente minha. Fiquei lá 1 ano e pouco também. E aí foi quando meus pais voltaram para Prudente. Que agora eu tô de família, assim, só o meu marido, né? Porque eu tô sozinha aqui, né? E que momento você conheceu seu marido? Conheci na igreja. E que fase? Entre faculdade e... Eu conheci ele quando eu mudei pra cá, porque a gente frequentava a mesma igreja. Você sempre frequentou a mesma, desde que você começou a morar Sempre. aqui. Sempre. Tanto é que foi uma pessoa do trabalho do meu pai que chamou a gente pra ir nessa igreja. Lá em Prudente a gente já frequentava uma igreja, né? E aqui ele chamou e a gente até hoje frequenta lá, né? Eu, né? No caso. Meus pais Porque os voltaram seus pra pais lá. voltaram pra Prudente. E aí... Eu esqueci o que eu tava falando. Quando você conheceu seu esposo, em que fase da sua vida foi? Tá. Que aí foi assim que você Foi começou a assim- ir na igreja. Foi assim que eu cheguei aqui, mas, tipo, eu era adolescente, tipo, eu amadureci aqui, entendeu? Eu cresci sim. aqui, né? Pra essa fase adulta. Mas a gente começou o relacionamento, eu acho que no 3º ano de faculdade. Quando eu tava no último ano, foi isso. Deu Eu pra acho que foi aproveitar isso. bastante a faculdade. Não, mas antes eu namorava outra pessoa. Tá. No 1º ano eu tava namorando uma, Tudo bem, amiga. no 2º ano não namorei ninguém, aí no 3º, entendeu? Tá. aham. Tá. Aí, Seus pais decidiram voltar e aí você já estava estabilizada? Como que era esse rolê? Você falou, e agora? Eles vão voltar, eu vou ficar aqui ou eu vou embora junto? foi assim. Quando eu tinha acabado de me formar e entrando nisso, eu me formei com a minha sala já montada, aparelho comprado. Nossa, que bênção. Por quê? Porque eu fui comprando aparelho usado, fui pagando na confiança parcelado, porque a moça dessa primeira clínica que eu trabalhei tinha muito contato.
Então, eu ia comprando de outros esteticistas já usados aparelhos. E eu tenho lá ainda, até hoje, né? Eu comprei um aparelho novo, deu problema, e esses que eu comprei usado nunca deram É problema. verdade. Tô Olha sabendo só. dessa saga desse aparelho aí que nunca chegou. Pois é. dor Graças de a Deus cabeça. mandou uma amiga que tá deixando o aparelho dela lá comigo. Beijo, Anne. Te amo. É Do isso. nada. Mas do nada. Aqui rola cada beijo. Aí, eu me formei com a sala já montada, né? E tava morando com os meus pais e trabalhando nessa clínica. Aí meus pais decidiram voltar, né? Por motivos pessoais, enfim. Aí eles decidiram voltar e eles queriam que eu fosse junto. Só que era o ano que eu já tava namorando, né? O seu atual esposo. Isso, pretendia... Oi. Tá me chamando de namoradeira? Não, eu fiquei perdida. Às vezes as pessoas ficaram perdidas também. Ai, gente. Tá vendo como é que vocês são? Não julga ela, foi legal. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Aí, gente, esqueci de novo. Eu não posso rir. Você tava falando que seus pais queriam que você fosse voltar com E que eles. você já estava namorando o seu marido. Sim. Sim. E foi meio que uma luta para eu conseguir ficar. Só que eu já queria entrar na pós-graduação, eu já tinha pesquisado, já para não parar de estudar, né? Não perdeu o embalo, né? Sim. Já. Porque quando a gente é jovem, a gente tem muito pique, né, amiga? É muito mais Não, fácil tem a que gente... aproveitar. Exatamente. E o meu intuito era dar aula. Olha só. Hoje eu já não sei, assim, hoje eu já penso um pouco diferente. Mas eu queria dar aula, então eu falei, não, já vou entrar na pós, que aí não, né? E aí tava namorando já, a gente pretendia casar já, tudo mais, né? Só que eles queriam que eu fosse junto, né? Mas não ia ficar ninguém aqui, né? E se eu terminasse o relacionamento? E se... É verdade. Né? Tem tanta coisa que pode acontecer. E se alguma coisa acontecer comigo, eu peso na consciência deles e tal. Sim. Mas aí eu consegui convencer eles de ficar. Que aqui era o melhor lugar pra você, que você já tinha sua Porque você é clientela. filha do meio, né? Então você consegue. Sim, exatamente. A gente somos esforçados. Somos. E é aquela situação, né, amiga? Você tava com toda a sua clientela aqui, tinha um relacionamento. Querendo ou não, quando a gente fala assim, ai, mas o relacionamento vai. Voga sim. Claro que voga, né? Porque se é uma coisa séria, você vai deixar de viver com seus pais para viver com seu marido futuramente. Sim. Então, como que não é uma coisa que vai pesar, né? E toda a situação também da clientela, porque como que você volta para Prudente, até você conseguir uma clientela todinha nessa parte de Por estética mais de que novo. você conhecesse muitas pessoas lá, é quando você era criança. Sim, Exatamente. totalmente. Então, qual é o outro? Totalmente diferente. Continua. E aí eu consegui convencer eles, só que tinha um problema. A casa deles era no bosque. Eu tava com medo de morar lá e não conseguir levar meus clientes para lá. Sim. Eu não ia dar conta de pagar 2 aluguéis. Há quantos Sim. anos isso? Foi... Nossa, boa pergunta, hein? Foi 1 ano antes da pandemia, eu acho. 2019? Acho que foi. Acho que foi 2019. Uhum. Talvez 2018, mas por aí. Uhum. Não, foi 2019 mesmo. Aí eu convenci eles e tal, e aí comecei a saga para procurar um lugar que eu conseguisse morar e atender. Até que eu achei o apartamento. Eu te atendi já no apartamento? Não. Não? Eu sim. Foi quando a gente se conheceu, né? Sim, foi quando a gente se conheceu. E aí eu achei o apartamento que era um aluguel próximo do centro. Então não era um aluguel barato, mas que o Rick, meu marido, ele falou que me ajudava se eu precisasse, né? Eu falei, beleza, é isso que eu preciso. Aí meus pais, foi difícil para eles também, mas eles aceitaram, né, tal. E aí fui atrás das coisas. Comprei, tipo, ainda bem que eu sempre fui muito segura com dinheiro, né? Capricorniana, né? Quem me chama de mão de vaca, né? Não. Mas enfim. Capricorniana. Capricorniano, a gente sabe como funciona pra trampo e pra grana. É estabilidade, na verdade, Sim. né, amiga? Agora, se fosse uma pessoa como eu, já não teria... Aí eu consegui comprar um fogão, uma TV, comprei tudo do mais em conta, porque era o que dava. E uma máquina de lavar. O Rick comprou a geladeira e eu fiquei com uma cama de solteiro,
O guarda-roupa eu já tinha comprado quando eu morava com a minha mãe. E a minha sala no outro quarto. Eu tinha 2 poltronas que eu tinha comprado nessa última clínica que eu trabalhei, poltronas usadas que eu deixei na sala. Ganhei um outro sofá. Foi assim, foi bem no improviso no começo. Os começos são assim, né? Tipo, é tudo ganhado. Isso que é gostoso. Não tem... Quando você tem tudo pronto ali, eu acho que não tem a mesma magia. Não tem. Sabe? Não tem. Eu imagino que não. A saga de você juntar tudo e que eu ganhei isso, aquilo outro, aí você vê uma coisa de cada cor, aí você pensa, não tá muito harmônico, mas eu vou deixar com a minha cara. Eu vou mudando colocar ali minha conforme personalidade. eu conquistei. Aí você muda uma coisa. Não, aquilo lá vai ter o momento certo. Entendeu? Tem outro gostinho mesmo. Tem. Você tem razão. E aí é lógico, meus pais me deram bastante coisa, utensílio, enfim. Tive todo o apoio, todo o suporte, né? Mas dava pra ver que eles achavam que eu não ia encarar, sabe? Aquela ela coisa. vai voltar. Ela vai voltar. Qualquer momento ela vai voltar, mas é típico não é de nem paz ela vai voltar, isso, ela né? eu acho que Ela não vai nem começar, ela vai desistir, vai querer voltar. Vai querer vir com a gente, menina, né? É típico de paz Sim, isso, né? A gente sim. tem um rolezinho lá em casa também. E não é a má vontade de ajudar, não é querer ajudar, não é isso. E também não é ficar gorando pra não dar certo. Mas é um receio, né? De querer ter debaixo da asa. Eles não querem que a gente se machuque. Libertar, né? E eu acredito, assim, que pros nossos pais tenha sido começos difíceis. Então, assim, eles não querem que a gente passe por isso, quer poupar a gente. É isso mesmo. Porque é complicado você morar sozinho, né? Sem pai e mãe, o começo é solitário, você sente falta. Tem toda aquela questão de você falar assim, não vou cozinhar pra mim, só pra mim. Pipoca vira janta, às vezes tem um pão seco lá. Miojo. A gente, quando era adolescente... Eu sou muito adepta do miojo, cara, sou muito fã. Quando a gente era adolescente, que a gente olha assim... vai no mercado e fala assim, quando eu morar sozinho, minha geladeira só vai ter coisa top. Rapaz, tem uma garrafa d'água, um pão seco, um coisa de ketchup velho lá e um Super Bonder, um limão cortado no meio. No máximo, a primeira compra, você já gasta na primeira compra o que você teria que fazer compra 3 meses. Começa daí. Aí a conta de luz, a conta de água, você gastou no todinho. Meu Deus. Aí depois você só compra a água e o pão mesmo. É sobre isso. Aí você começa a prestar atenção e fazer a conta e falar assim, isso não tá fechando, minha gente, isso aqui não tá batendo. Você percebe que, cara, todo mundo começa não de baixo, mas todo mundo começa no improviso, com o que tem. Todo mundo passa pelo processo. É o que a gente sempre fala aqui. Porque às vezes hoje a pessoa vê você, né, trabalhando numa clínica, vê você, né, uma sala mega aconchegante como essa. Uma sala maravilhosa, postando lá os seus looks lindíssimos do dia que eu amo ver. Eu também gosto. E aí você vê a pessoa falar assim, nossa, eu me inspiro na Carol, nossa. E a pessoa nem imagina que você começou a atender na sua casa, que você começou a atender lá naquela primeira clínica pagando porcentagem. Você começou a atender com 6 anos de idade, massagista, fazendo massagem com água. Com certeza. É muito, né? Se for ver o tanto de tempo trabalhando, Nossa! Por favor, já dá pra aposentar, né, amiga? É meu sonho ano que vem. Mas, enfim. Aí eles foram, aí você ficou sozinha. Aí eu fiquei. E agora eu vou entrar no assunto do meu marido, gente. Porque somos empreendedores. Ai, agora eu choro. Pode chorar de novo. Tá tudo bem, bebe água. Vai dar pra aproveitar alguma coisa, será? Ainda só. Ou é mão gelada? Você dá sua mão, pode falar. Aí, se eu não aguento. Ele sempre quis ser empreendedor também? Ou foi um empurrãozinho seu? Foi um empurrãozinho. Visionária, né, amiga? Eu sempre fui muito sistemática. Meu pai sempre me alertou sobre muita coisa. Minha mãe também. Educação financeira, você fala? Não educação. Também. Alguns conselhos. Mas do tipo, trabalha pra você, não trabalha pras pessoas. E isso sempre, desde sempre, foi implantado em mim. Porque, gente, tem emprego que é muito cruel. Muito cruel. Bom, eu e a Tami, a gente... Já falamos muito disso aqui, propriedade pra falar. E aí, por conta de ter que sustentar uma família... Às vezes a gente passa por situações que de fato a gente não merece,
Mas a gente tem que suportar, com certeza. 3 filhos, né? Enfim, querendo dar o melhor. Sempre. Sempre. Gente, só vou chorar. Tudo bem. A gente espera. Aí, Pode chorar, amiga. Mas, amiga, Se recompõe. é uma coisa que me pega muito também, essa parte. Porque a gente sabe, eu sei o que os meus pais passaram. E os meus pais, diferente dos seus, que sempre falaram, não trabalha pra ninguém. O meu pai, na cabeça dele, a gente tinha que ser concursado. Isso. Ter Por carteira quê? Eles registrada. querem que a gente tenha uma estabilidade, eles querem que a gente não precise passar pelas dificuldades que eles passaram, né? E é muito difícil. Eu entendo o que você está falando, porque eu quis ser empreendedora por passar por esses momentos muitas vezes. De humilhação. De humilhação, Muita humilhação, muita. de lugares assim que você tem que aceitar, né? A pessoa às vezes vai falar de uma forma ríspida com você, ela vai te tratar mal e você tem que abaixar a cabeça e seguir, porque você precisa do emprego, você precisa trabalhar, você não pode simplesmente virar as costas e sair e falar, olha, isso aqui não é pra mim, eu não tô passando fome, porque na cabeça da gente, às vezes a gente faz uns diálogos muito loucos de briga, né? Tipo assim, eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos pra Rochelle. Vai lá. Só Na hora do só vamos que é ver, né? complicado isso. sim, não é fácil assim, Não, né? não é fácil, não é fácil. Então, assim, só eu sei tudo que eu já passei, a Laizinha já passou. Eu entendo exatamente isso que você está falando. Isso é uma coisa que me pega muito. Então, hoje, eu sou muito grata ao meu tempo de qualidade. Eu sou muito grata por ter clientes, né? A gente estava brincando agora, né? Você falando, cada chefe, por cada cultivar nossos cliente clientes. que chega é um chefe diferente. Mas a gente sabe, né, que é diferente de você trabalhar no CLT, é diferente de você ter uma pessoa ali, Sim, né? não, é. Eu O perguntei... peso jogado, né? Exatamente. Eu perguntei pra você se você era apegada ao seu pai, porque quando nós éramos pequenos, eu sou apegada no meu pai até hoje, eu sou muito apegada a ele. E quando a gente era pequeno, meu pai, tipo, tinha 2 empregos, chegou uma fase que ele tinha 3, sabe? Então, ele ficava muito pouco tempo, e às vezes no final de Aqui em semana... Jales aconteceu isso. Meu Quando pai. ele ia embora, menina, acabou a Laizinha. Todo mundo brincando lá. E eu, assim, eu lembro da dor que eu sentia de ver ele embora, sabe? Acabava a graça de tudo pra mim. Quando eu era criança, meu pai tinha que viajar, era... Era horrível, sabe? Então, eu entendo muito essa parte mesmo de... Porque eu sou muito família. Eu, a Thames, né? A gente é muito, muito apegada mesmo. Enfim, pode continuar. E aí os seus pais sempre te incentivando, olha, tenha seu negócio. meu pai sempre foi do faça faculdade. Não trabalha para as pessoas, faço faculdade. E a minha mãe sempre vendeu cosmético e a semijoia. E eu sempre acompanhei ela, então muita coisa eu já aprendi com ela. Eu ia receber de cliente, ela me parava na frente do lugar, eu descia e ia receber da cliente. Aí tinha que falar com vários no mesmo lugar, procurar elas e tal. Ficava ansiosa um pouco, assim, sabe? Mas aí você já vai fazendo a sua identidade de empreendedora Sim. ali. Você vai fazendo com que as pessoas já te respeitem, mesmo pequena. Aí eu com 12 anos vendia semi-joia da minha mãe, mas as pessoas... Isso já gerava um certo respeito, né? As pessoas te respeitavam. E aí, tanto é que as pessoas acham que eu sou mais velha do que eu sou, né? Falam que é por conta do papo, né? Tanto é que depois que eu pintei o cabelo de rosa, que eu acho que agora já não parece tanto que eu sou mais velha. Mas a forma que eu converso, a forma que eu me visto... a maturidade, né, amiga? Como eu trabalhava com a minha mãe, chegou na época da adolescência, eu lembro que eu colocava colar longo de pedra da semijoia para mostrar, blazerzinho, ia com ela, parecendo uma adultinha, saltinho, sabe? Assim, Ai, que gracinha. para as pessoas não é isso do respeito, respeito né? Pra pessoa mesmo. pra ela não te invalidar. Exatamente. Então, e era uma coisa da minha cabeça, nunca ninguém me falou para mim. Você vai mas... construindo isso mesmo. E agora que eu tô quebrando um pouco isso, esse sentimento. Por isso que eu pintei o cabelo de rosa. Sempre quis pintar o cabelo de rosa. Mas agora eu que eu amei, falei, não, eu não preciso mais. Eu posso ser quem eu quiser. Eu até vim com a camiseta, ó, leiam. Tudo bem, se colocar em primeiro lugar. Isso Recadinho, ó. Isso é uma verdade. E tá tudo bem mesmo. Isso tem que ser um mantra. E é uma coisa que agora que eu tô E começando a você viver. nunca vai se arrepender de escolher a sua felicidade. Gente, eu postei isso hoje. Você nunca vai se arrepender de escolher a sua E felicidade. agora que eu tô vivendo isso.
Muito interessante, né? Porque eu sempre quis... Até quando eu comecei a trabalhar, como eu estava no primeiro ano de faculdade, eu pensava, ninguém vai me respeitar. Ninguém vai, tipo, credibilizar meu trabalho. Como que eu vou mostrar pra pessoa... E baseado no quê? Na sua crença limitante, E eu, coisas gente, da sua cabeça, né? E eu, gente, magrelinha, a hora que eu começava a fazer uma massagem, a mulher falava assim, nossa, você tem força, hein? É porque às vezes a pessoa vê e fala assim, essa menina Ela não vai bate ter o olho e força fala, no gente, isso braço. aí é uma criança. Então eu já me Você queria se vestia, posicionar para as pessoas, para pra não impor passar esse essa impressão, respeito. Eu entendi. E agora que eu ainda gosto de me vestir socialzinho e tal, mas agora que eu tô quebrando isso e realmente acho que mostrando para as pessoas quem eu sou, E tá através da legal. minha imagem. E tá bem legal, você tá E feliz. muito. Eu até achei que eu fosse ficar pouco tempo com cabelo rosa, mas eu acho que não. Vai durar mais tempo. Olha, Talvez eu faça um arco-íris. Eu nunca te Amiga, pedi eu acho- nada. Aquele dia eu pedi azul. Vamos fazer uma enquete. Por favor, eu nunca te pedi eu nada. acho lindo o cabelo colorido. Sempre quis ter, eu acho maravilhoso. Só que por conta da profissão, eu tava te falando ontem, Sim. eu me limito um pouco. Porque... É a imagem, né? Exatamente. E a gente tem que ter, assim... Eu sou a modelo plus size, então eu tenho que ter essa cara, né? Às vezes até o corte de cabelo. Quando eu cortei a franjinha, que eu amo, sou apaixonada, amo franja. Só que também limita um pouco. Porque passa uma imagem assim. Exato, passa uma imagem mais infantilizada. Então, assim, tudo quando você vai trabalhar nessa área, a gente tem que pensar nisso. E aí eu vejo, por exemplo, não é o seu caso, né? Porque você tem o seu negócio e isso é muito bacana. Mas quando eu crescer, eu vou comprar várias perucas de várias Laces, cores. né? Que eu Laces. falo. É sobre. Continua falando do empreendedorismo Ah, do seu e esposo. E aí nossa, fui pra você pegou o seu marido e falou, você vai empreender também. Essa palavra não existe no meu vocabulário. Empreender. Isso veio, eu acredito que no primeiro ano de pandemia, que eu lembro de entender realmente. Eu já tinha ouvido falar dessas teleaulas, né? Você faz os cursos e tal, mas eu não tinha a visão do que realmente era. Que tudo que eu fiz já era isso. Entendeu? Não tinha essa visão. Mais uma vez a pandemia vindo aí, né? Pra dar estralos. Porque muita gente se tornou empreendedor Muita. na pandemia. A gente, Sim. não, foi um pouco antes, né? A gente foi um pouco empreendedor, antes. assim, individual, que eu falo mesmo que eu vou seguir a minha carreira, vou seguir a minha... Enfim... Dá Eu uns entendi. rosa de vez em quando, que não sai a palavra, mas quando você vai seguir o que você tem pra dar na vida, entendeu? Tipo, a sua vocação, seu propósito, Seu né? propósito de vida, essa era a palavra, muito obrigada. E a pandemia veio para transformar muito isso nas pessoas. Pra falar, você tá no lugar errado. Exatamente. E veio Acorda. exatamente assim. Veio Pode de forma acabar de estralo. amanhã, pode Isso. acabar amanhã, vamos. O que você tá Isso. fazendo? Então, muita gente mudou posicionamento, pensamento, atitude, tudo na pandemia. Sim. E aí, eu ouvi falar mesmo, entendi o que era empreendedorismo e que o que a minha mãe fazia já era empreendedorismo, de vender Verdade. com o catálogo do cosmético, de deixar no lugar, de ter a gestão do negócio. Eu vou fazer um pedido para ter produto à pronta entrega, que aí é mais fácil de eu vender. O que sai mais fácil? O que o pessoal dá de presente? Já era. Só que, e eu sempre convivi com isso, mas nunca tinha percebido, né? Como isso é complexo, interessante, né? Enfim. E aí o meu marido trabalhava, ele é azulejista e vidraceiro, ele trabalhava para uma pessoa e ganhava por dia. E aí... muitas pessoas não sabem que existe uma outra possibilidade. E ele era uma pessoa que eu imagino que não sabia que existia uma outra possibilidade. Nunca tinha pensado fora dessa caixa. né? Nunca alguém chegou e falou, você pode fazer isso. Você não precisa do fulano para conseguir os Sim. clientes para você. Né? Não que não tenha sido importante. Foi com aí que você certeza. aprendeu. Mas chega uma hora... Ele, de fato, Que tinha dá. que passar por esse processo, mas ele não tinha essa visão. Mais uma vez, essa crença limitante de que tá bom aquilo ali, Sim. sabe? E às Você vezes, amiga, muita gente passa... Desculpa, Fê, te Não, interromper. tudo bem. Muitas pessoas passam a vida inteira sem dar o próximo passo. Por quê? Porque aquilo ali Aprendeu tá bom. que... Não.
se estagna num lugar e diz, não, isso aqui tá bom pra mim, sabe? Se contenta com aquilo lá. E hoje a gente sabe o leque de possibilidades que a gente tem, porque eu enxergo no infinito, eu enxergo lá longe. E antes de sair desse lugar, eu lembro que ele pegava outros serviços já pra ele e trabalhava à noite. Aí ele fazia o do trabalho com o chefe no horário comercial e ele fazia por fora Pegava serviço por fora. Gente, meu marido é muito trabalhador. Muito. Isso vocês têm em comum, né? Tem. E você vê, ele só tava depositando a energia dele no lugar errado. Sim. E às vezes faltava mesmo uma palavra de incentivo. Cara, você é muito, você pode demais. Você tem noção do tamanho da tua grandeza? Você pode. E aí ele pegava esses serviços e chegou uma hora que ele estava um pouco descontente, né? Por estar muito tempo no mesmo lugar. E aí eu falei, é agora. Vamos encarar? Foi bem no começo do nosso relacionamento isso. Até eu lembro que era a época de Copa e foi num dia de Copa que ele realmente deixou, saiu de lá, né? E aí ele falou, não, vamos assistir a Copa, vamos ver, vai aparecer, a gente se esforça, né? A gente dá um jeito. E a gente não era muito ativo nas redes sociais, então, falar a verdade, eu nem sei como apareceu os primeiros serviços. Mas ele já sabia, né? Nessa época, eu acredito que a maioria das pessoas não usava as redes sociais como era trabalho. Era o rolê do boca a boca mesmo, boca a boca, E nisso, meus pais ainda não tinham voltado para... Saúde. Desculpa, amiga. Imagina. Meus pais não tinham voltado para Prudente ainda. Meus pais estavam aqui, Eles né? estavam naquele processo de mudar, vai, não vai, Ainda né? não. Ainda não. Ainda não, eu acho. Eu sou péssima com o tempo, assim, Tudo mas... bem. E aí, começamos. Aí, ele parcelava as coisas que ele comprava e os vidros ele ia parcelar também. Eu falei, não. Nem que você não compre tudo, mas vamos pagar à vista. A gente paga à vista, tem uma porcentagem ali a mais. E foi assim, até hoje. E o sonho dele sempre foi construir casa. E esse ano, ele está construindo uma casa para vender. Que coisa boa, amiga! Foi trabalhando muito esforço, né? Lógico. São 4 anos, né? Foi na Copa retrasada. Então, são um pouquinho mais de 4 anos. São 5 anos, se foi em 2018, porque teve aquele atrasinho por causa do... sim, não, Então, sim, E só absorvendo conhecimento para poder aplicar agora. E aí, você vê como as coisas realmente, de fato, acontecem na hora certa. Há 5 anos atrás, ele não ia ter esse conhecimento que ele tem hoje para construir uma casa. Sim. E talvez se ele construísse, não ficaria da maneira que ele gostaria. Isso acaba desmotivando. Sim. Por isso que a gente não pode pular processos. Uhum. E é interessante que eu tenho uma personalidade mais segura, e ele é muito sonhador. Que signo ele é? É Gêmeos, eu acho. Fofoqueiro. Você pode dizer que ele é conversador, não pode dizer que ele é fofoqueiro. Ele é comunicativo, gosta de conversar. Não sou eu que tô falando. E é? Não, eu acho que não, sabia? Então você errou o signo do seu marido. Que dia ele nasceu? 28, mesmo dia da minha mãe, acredita? 28 de maio. Eu vou pesquisar. Mas ele e minha mãe têm a personalidade realmente bem parecida. Então, peraí. Quem nasceu? Bem parecida. Fofoqueiros. Nossa, já pega um rolezinho de touro ali ainda. Não a gente pulando pra astrologia, sabe? Ele é geminiano. Orecatu. Mas tem um pedacinho... É porque primeiro o ascendente, decanato o também, ascendente ele voga muito, né, gente? Tá bom. É isso. Não quis dizer que ele é fofoqueiro. Desculpa, amigo. Ele é uma exceção, vamos falar. Vamos lá. E nunca teve preguiça de trabalhar, sempre, nossa, Esforçadíssimo, esforçadíssimo. Não, mas ele só precisava de que fosse aberta uma possibilidade. E eu acredito que a gente, no nosso dia a dia, pode fazer isso com as pessoas também, né? Com certeza. Abrir uma possibilidade na cabeça da pessoa que realmente não passa na cabeça das pessoas. Carol, a gente tem acesso a tantas Não é pessoas nem que não todos os passa, dias. mas precisa de alguém falar, não, vamos juntos. É um incentivo. É. Às vezes a pessoa ela precisa... Sabe o empurrãozinho? Uhum. Ela sabe que ela pode...
Às vezes, tem muitas pessoas que têm essa questão. Às vezes, precisa de uma validação, precisa de um incentivo. Às vezes nem é validação, que nem eu gosto muito de conversar com a Carol, de vários assuntos que a gente conversa, né, amiga? Às vezes, o seu olhar, ele não tá voltado para aquela situação Entendi. que pode te encaminhar para outras. E aí, numa conversa de incentivo, você fala, Abre o leque. olha por esse ângulo, olha aqui desse jeito. E aí, cara, depois que você viu, não tem como desver, sabe? É um negócio assim que expande a mente numa proporção que você fala, caraca, realmente tem outras possibilidades. Aí você fala assim, não é possível que a pessoa não tá enxergando isso. Carol, não tá. Não tá. Às vezes o óbvio tem que ser dito Mas mesmo. é isso mesmo. Tanto é que às vezes a gente bate o olho, eu e ele conversamos bastante sobre isso, né? Bate o olho em algumas pessoas e fala, nossa, essa pessoa tem um potencial tão incrível. E ela não enxerga. Por que ela tá assim? Porque ela não vê. Porque ela não sabe, não vê. tem essa possibilidade na cabeça dela. E é real mesmo. Não tem. Às vezes não tem alguém que falou isso, que... Incentivou, que deu um... Uma curiosidade sobre mim. Até hoje eu não tenho cartão de crédito. Parabéns. Capricorniana. Eu acho que eu tenho um da nata. Nubank que eu não cheguei a... Não sei como funciona, mas eu tenho um roxo lá em casa. Não sei como funciona, ótimo, perfeito. Então você não gosta de comprar as coisas a prazo. Não, Você só compra as se eu coisas tenho à dinheiro, eu vista. compro. Se eu não tenho, eu não compro. Ok. Se a pessoa confiar muito em mim, às vezes eu até... Uma notinha ali, né? Entendi. Capricorniana. Mas é muito, muito, muito difícil isso acontecer. E o brasileiro, no geral, ele não tem essa visão. Então, Não. quando eu falo que eu não tenho cartão de crédito, a pessoa pensa que é caloteira. Mas é uma É verdade. verdade A hora que eu porque chego numa loja e falo, dá pra perceber a cara da pessoa muda, a forma que ela... porque a pessoa ela pensa assim. Hoje em dia todo mundo tem cartão de crédito. Ele é uma coisa que é acessível. Se a pessoa não, se o banco não confiou um cartão de crédito para essa pessoa, Não tem que... é porque eu escutei a Natália Arcuri falando isso essa semana. Quando você faz um empréstimo para uma pessoa, você não está fazendo um empréstimo, você está dando esse dinheiro. Por quê? Se a pessoa ela recorreu a tudo que ela podia, se o banco não emprestou para ela, se o cartão de crédito não emprestou para ela, quer dizer que ela esgotou todas as possibilidades dela. Então, Tem você muito sentido. é um risco. Se o banco não está querendo correr aquele risco, quem está correndo o risco é você. Então, se você está emprestando esse dinheiro para essa pessoa, você tem que entender na sua cabeça que ele pode ser que esse dinheiro não volte. Seja dado. Pode ser que ele tenha que ser dado. Então, se você não tem esse dinheiro para dispor, você não pode cedê-lo. Porque não é um empréstimo. O empréstimo é o que o banco faz. E, Carol, é muito real isso que você está falando, porque se a pessoa chega num lugar e ela fala assim, nossa, mas essa pessoa não tem nem cartão de crédito, como que eu vou fazer uma promissória para ela? Realmente, amiga, as pessoas Não, mas têm aí é que essa... tá, eu não peço promissória, eu falo, porque tem vendedor que tenta de tudo pra vender, Sim, e tá sim, certo, sim. né? Eu falo, eu não posso ficar com tudo isso porque eu não tenho esse dinheiro agora. Mas passa cartão. Eu não uso cartão. Eu realmente não tenho. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. E é isso. Só que todo mundo não compra para depois pagar, né? E foi isso que eu fui... Não que a gente não parcele nada como casal, em decidir algumas coisas que a gente vai parcelar no cartão, mas eu fui colocando isso na cabeça dele também, sabe? E talvez até alguma coisa que compensaria parcelar, a gente prefere pagar para não ter isso na cabeça. Não, nós dois somos empreendedores. É assim, a gente sabe que é assim. Sim, tem que ter uma porque segurança a gente real sabe mesmo, que não né? é uma coisa que são os prós e os contras da vida do empreendedorismo, né? Porque quando você trabalha no CLT, você sabe exatamente o que você vai ganhar, a não ser quando você trabalha só por comissão, que é muito difícil. Mas quando você tem um salário fixo, chega no dia do pagamento, tá ali o seu salário. Sim. Só que aí você não tem a qualidade de tempo que você teria se você fosse empreendedor. Às vezes, o empreendedor ele vai trabalhar mais vezes do que a pessoa que trabalha no CLT.
Porque quantas vezes vocês não trabalharam de final de semana? Sim. Até 10 horas Sábado, da domingo, noite. feriado, até 10 horas da noite. Às vezes você via o pessoal fora do horário, assim. Quando chega às 6 horas, acabou o expediente, né, da maioria das pessoas e você ainda tá lá trabalhando. Sim. As pessoas, elas não enxergam essa parte. Elas só conseguem ver quando você tá de férias, quando você tá numa quarta-feira Numa praia. viajando. Ou, por exemplo, agora à tarde você já falou pra gente que você vai visitar os seus pais. Se você trabalhasse CLT, você tem que esperar sair, ou amanhã você teria que trabalhar. Então, assim, você. Feriado eu trabalho praticamente todos. Eu só não trabalho quando eu vou pra Prudente ou quando realmente o pessoal tá viajando e tal. Então, a gente sabe que tem os prós e os contras de ser empreendedor, né? A gente sabe que é uma montanha-russa na parte financeira, porque tem mês que você vai ganhar mais, tem mês que você vai ter menos cliente, assim como em todos os lugares. E tudo influencia o meu trabalho. Eu trabalho com estética corporal. Faz frio. O cliente vem menos. Ela não vê tanta importância, às vezes, de fazer um tratamento, porque não vai Ou pra até às praia, vezes não vai... é uma dificuldade mesmo de sair no frio, a pessoa. Sim, não quer tirar roupa. Isso, ainda mais aqui que a gente Mas, mora gente, numa a cidade sala que da é Carol muito é tão quente. quentinha. Eu prometo a vocês, a sala E o dela colchão é muito tão quentinha. confortável. O colchão é Confortável. quentinho, é verdade. Manta térmica, gente. A sala é escurinha, uma luz amarela. Nossa, é verdade. Musiquinha. Nossa, eu preciso até fazer Óleos um agradecimento. essenciais. Preciso fazer um agradecimento. Ontem, veio pro ar, né, o nosso podcast, mas o dia que a gente foi gravar, eu saí da sala da Carol e, tipo assim, passei em casa rapidex e já vim direto gravar. Foi, assim, um dia que eu não tava nada bem, não tava legal. Fui lá, Carol, socorro. Me botou na caminha ali, óleo essencial, massaginha. Até, inclusive, na gravação do pod, que eu tava assistindo ontem, viu isso? Eu tava com a cara desse tamanho. Por quê? Eu já disse que minhas lágrimas são, né, não rolam assim. São tímidas. São tímidas. Então, eu precisei recorrer a Carol e ela me atendeu. Então, a vida de empreendedor é isso. Quando você gosta do que você faz, é feriado, é sábado, é domingo, não tem dessa, né? E é mais profundo do que uma massagem, não é? Com certeza! Até Com eu perguntei certeza. pra você, né? Você quer conversar sobre o assunto ou não? Você falou não. Não. Falei, tá. Não foi bem assim, né? Não. Vou ficar bem caladinha, deixa eu pegar o olhinho aqui. Foi isso mesmo. Então vem cá que você vai respirar esse óleo, passa óleo. Olha, eu vou fazer de uma forma com que você se sinta Aumenta bem. a musiquinha, apaga a luz. Sim. É o que você precisa. É isso. E aí ontem, né, na gravação de ontem, eu olhando assim pra minha cara, eu sabia o que eu tava passando antes. Porque eu tava até com a cara de fato inchada mesmo. Só que a gente não pode deixar a peteca cair e transparecer isso, né? A gente tem que, tipo assim, vestir um personagem. Isso é muito difícil pro empreendedor muitas vezes. E o seu trabalho, ele é mais do que uma massagem. Gente, não é uma simples massagem, não é isso. E não é apenas autoestima, porque a autoestima, ela tá ligada a tudo, né? Tudo. Na verdade. Só que é isso. Enfim, é Oi, isso. Mila. É isso. E aí, amiga, você tava falando que você incentivou e agora seu esposo tá construindo essa casa que foi um sonho que vocês plantaram lá atrás, no comecinho. E é muito bacana a gente ver quem a gente ama realizando sonhos Sim, também, nossa, né? É muito especial. É legal, hein? Nossa. E no começo da casa, nem eu nem ele dormia. Que foi até conciliou com Essa aquela casa época que ele não tá tava tão construindo bem. é de vocês? Ou é pra vender? É pra vender. Entendi. É pra vender. Porque o nosso objetivo é esse, né? É comercializar. Tanto o meu trabalho quanto o dele é um trabalho braçal. Sim. A gente não vai aguentar para sempre. A gente tem plena consciência disso. Então, a gente precisa de uma outra forma de fazer o que a gente faz. Sim. Talvez um dia eu vá dar aula, talvez... Entendeu? Sim. A gente vai ter que se reinventar, né? E isso faz parte do empreendedorismo. Sim. A empresa tem que se adaptar ao que está acontecendo. Com certeza. Né? E isso que eu tava falando, assim, dos altos e baixos, por eu e ele ser empreendedor, tudo influencia. O clima, o feriado, a política, tudo influencia na nossa vida que é empreendedor. Cada área, uma coisa vai influenciar. E é você ter o pé no chão
saber o que você... Nem tudo que você ganha é realmente seu, que a empresa precisa do dinheiro dela, que você tem o seu. Você tem que fazer a parte do investimento, né? Não que eu tenha... Eu sou uma pessoa muito segura, mas eu sou muito desorganizada. Eu não coloco, sabe? Ali eu não separo certinho e tal. Mas eu tenho uma noção que eu não posso... nem tudo é meu, né? Que eu tenho um custo alto para atender, querendo ou não, Por né? isso que é importante, né, a gente ter uma educação financeira. Eu falo isso porque quando a gente abriu a nossa loja, a gente sabia vender. Essa parte muito bem. essa parte a gente sabia comprar mercadoria, a gente sabia fazer o marketing, só que essa parte do administrativo eu não sabia, a Laizinha não sabia, e foi aonde A gente pecou, né? a gente pecou de fato. Então assim, não deu certo Por eu tenho inexperiência da Por não gente. saber. Por não saber. e eu tenho plena consciência hoje que tudo acontece porque tem que acontecer. Foi realmente uma experiência que a gente passou. Só que se a gente tivesse estudado, se a gente tivesse. A gente faria muita coisa Mas é um diferente. negócio da Coisa possibilidade, você não sabe. E a maturidade também Às vezes, pra época, na família amiga. de vocês, nunca teve alguém que empreendeu, que teve uma Não, loja. Não, Que não. referência vocês tinham, gente? Os meus Né? dois pais, não, eu tenho um pai só. Meu pai e minha mãe, eles são concursados, os dois. Então, eles queriam de todas as formas que a gente fosse também, pela estabilidade. E a gente tem alma cigana, né, minha filha? Eu vou falar bem a verdade Mas é uma mesmo. verdade. Eu tenho muita dificuldade em ficar num emprego só. Eu tenho muita dificuldade em trabalhar num lugar fechado, em fazer sempre a mesma coisa. Então, assim, quem acompanha consegue ver. Eu tô sempre viajando, eu tô sempre num lugar diferente. A Laizinha também tá sempre atendendo num lugar diferente. Então, eu tenho essa dificuldade. É difícil para mim. Então, você imagina, eu trabalhando concursada numa sala, tipo assim, por, Não sei lá, imagino. 40 anos. Não imagino. Então, assim, tem pessoas que nascem para aquilo e gostam. E eu acho que a gente tem mesmo que fazer o que a gente gosta. Porque é daí que vem aquele estímulo de você acordar de manhã e você falar assim, nossa, que legal. Nossa, eu amo meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Por dá pra ver mais- que É o você propósito, né? Propósito de Exatamente. vida. Por mais que tenha perrengue, e a gente sabe que não é não fácil, são poucos. porque vai ter mês que você vai falar assim, nossa, eu não atendi a quantidade de clientes que eu gostaria. Vai ter mês que você vai Nossa. falar assim, caraca, eu queria uma carteira assinada, moço, porque faça chuva ou faça sol, o dia tá ali pingando. Nossa, já sei, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu já passei por muitas situações de acordar de manhã e já acordar, tipo assim, muito triste. E falar assim, eu não queria ir. Acordar cedo, levantar da cama e falar assim, por que eu tô indo trabalhar nesse lugar? Por que eu tenho que ir? Será que eu tenho que ir mesmo? Sabe aquela sensação que a gente tem, assim... É de estar no lugar errado mesmo. Estar no lugar Exatamente. errado. Exatamente. E estar no lugar errado faz as coisas não terem muito sentido. Porque aí você não quer ir trabalhar, você faz o seu trabalho de qualquer jeito. Quando você faz com paixão e competência, quando você dá o seu melhor naquilo que você está fazendo, transparece. É o Você que enxerga acontece de uma no seu. forma mais profunda. Exatamente. Eu acho que é isso. E as outras pessoas, elas conseguem ver Sim. também. E não só ver, mas isso muda vidas, né? Com Isso- certeza, com certeza. Isso realmente toca outras pessoas. O seu trabalho é muito bonito. Não é, eu vou lá fazer uma massagem com a Carol. Gente, não é simplesmente uma massagem, tá? Vou falar uma coisa fisiológica da massagem da Carol, porque eu saí da sala dela ontem, pulei pra sala da Elô pra fazer os procedimentos, e a gente tava lá, e aí eu falei assim, nossa, eu preciso muito fazer xixi. Por quê? Porque a gente fez uma drenagem, e é aquela coisa assim, Foi uma drenagem rápida, hein? Porque Foi muito rápido, porque a gente fala mais como da cobra, aí a gente fica, né? E aí eu fico pensando assim, é uma brincadeira de falando desse rolê fisiológico, mas tudo que você faz, amiga, é muito bem feito. É com muito carinho. Dá pra ver. Dá pra ver, sabe? O seu amor pela profissão. Dá pra ver que, sabe? Que você faz com muito amor. E isso é muito especial, é muito importante. Pode chorar. Isso faz com que as pessoas fiquem, isso faz com que as pessoas indiquem para outras pessoas, que as pessoas queiram estar lá na sua companhia. bastante gente já falou pra mim, nossa,
O melhor dia é o dia que eu venho aqui. É. Tem preço isso? Não. Não. É muito especial. Ah, que linda! Só vai sair minha voz tremida assim. Ah, o Is dá um jeito. O Is passa uma maquiagem. Boa sorte! O Is passa uma maquiagem. Tranquilo, fica tranquilo. Ai, gente, mas eu amo muito o que eu faço. Até já tiveram épocas de sentir dor no braço, no ombro, por... Ai, eu mandei fazer uma maca alta, gente. E isso acabou com o meu ombro. Que é a minha maca de hoje, né? Achando que eu ia resolver o problema da dorzinha aqui na lombar. Por fim, a parte do braço ficou pendurada. Piorou, o que já tava ruim ficou pior. E nessa época eu falei, gente, eu vou ter que achar outra coisa, porque eu não tô aguentando de dor. Mas e aí, como que você resolveu essa situação? Ainda Às vezes dói? eu uso salto, né, pra trabalhar, mas aí o que acontece? Dói o pé. Mas eu Tem como diminuir Oh, um pouco Deus. essa maca? Tipo, não tem, eu paguei, eu mandei fazer, gente. É a tal do, eu não sabia que aquela altura era uma altura padrão e que, tipo, na verdade, saber a gente sabe, mas a gente não sabe o que vai causar se... eu entendi. A Se gente entendeu? vai mudar, né? aprendendo com o tempo, né? Vai. Não adianta, cara, Não. em tudo. E aí, você quer concluir do seu esposo? Que a gente tava dizendo. A conclusão é essa, que a gente tá chegando mais próximo do sonho dele, né? E que é muito, muito bom, assim, É ver muito gratificante essa ver, né? trajetória. É muito bonito isso, né? É muito E, bonito. e eu sou uma pessoa que eu tenho uma trava muito grande para sonhar. E, sério, sim, Pena. sim. Muito. Nossa, a gente sonha tanto, né? Que às vezes tem que segurar nosso pé, menina. Às vezes E o tem meu- que amarrar, aqui, ó. amiga, o pé. E o meu marido é extremamente sonhador. Ah, E é bom Então, que- eu até às vezes seguro muito ele. mas você devia viajar É. com ele. Não segurar ele. Que a gente sabe. Que hoje eu tenho mais certeza que a gente dá conta, sabe? Sim. Mas o importante, amiga, é você conseguir enxergar isso. Sim. Você tem essa consciência de que você sonha pouco. Então, você sabe Eu sou que... muito conformada. Isso. Então, como você sabe que ele tem esse lado mais sonhador, às vezes, se você deixar ele tomar as rédeas um pouco, vai completar o que você tem, Sim. que é a parte que ele precisava do seu incentivo. Então, vocês vão se completar e vão crescer muito juntos, tenho Amém. certeza. Nossa, é fácil de ver isso. É muito fácil de prever isso também. Não tem como dar errado, entende? A partir do momento que você direcionou ele pra ele sonhar pro caminho certo, nossa, agora só Só ir com ninguém Deus. segura, gente. E é interessante que essa casa a gente está construindo como se fosse pra gente. É o amor depositado aí. A gente analisou muito essa casa. Teve pequenos detalhes que a gente... Não, vamos fazer assim que eu acho Vocês que... decidiram juntos. Juntos. E com outras pessoas também que entendem melhor. Uhum. O arquiteto tem todo um... A gente não Tem pode todo um estudo achar por que a gente trás também, sabe né? tudo, ainda mais na primeira casa que a gente tá é verdade, fazendo. com Mas certeza. assim, ó, a minha casa, o que ela precisa ter? Essa parede aqui, a gente mudou um detalhezinho na suíte, que era uma coisa básica, mas que, tipo, fui eu que me incomodei com esse detalhe específico. Não, vamos fazer assim, que eu gostaria mais desse jeito, e eu acho que faz mais sentido. Sim. Então, assim, a gente tá colocando amor. É o tal do propósito. Não é fazer uma casa, vender e receber e ali pronto fazer outra. Tá Não. aí o diferencial, sabia? A gente quer que a pessoa chegue em casa e fale, cara, eu tô em casa. Tipo, é a minha casa, Que né? alívio. Nossa, aqui eu posso fazer isso, aqui eu posso fazer aquilo, é prático pra mim, não sei o que, não sei o que. E é propósito, gente. Nesse mundo de hoje, a gente fala muito do start que a pandemia deu na gente, né? E muitas pessoas usaram isso para, de fato, mudar e olhar com outros olhos o seu empreendedorismo que você faz para proporcionar para outras pessoas bem-estar, sabe? Olha, eu tô fazendo como se eu estivesse fazendo para mim. E isso é muito raro, tá? Nesse mundo pandêmico de hoje, onde muitas pessoas também, a grande maioria, voltaram o olhar para uma parada mais egoísta, sabe? Então, tem muita esteticista, tem muita massagista, tem muita.
Influenciadora. Tamirinha no Modelo plus mercado. Mas Tamiri só tem ela, porque as Sim. pessoas de fato não estão se importando com o resultado final, sabe? Então, qual que é o seu diferencial? A gente tem que ter um diferencial para entregar para o público final, entende? E quando a gente fala, ai, gente, às vezes as pessoas olham assim, nossa, como ela é espiritualizada. E, gente, não é isso. Mas a gente vê nitidamente quando a pessoa tem um coração bom e deposita aquilo que ela faz no que ela gosta de fato. E a preocupação com o consumidor final é muito importante. Com as pessoas, isso, né? com as pessoas no geral, né? Sim. E eu tô muito feliz por você, parabéns. Obrigada. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Tá. Aí, depois de tudo isso, né, que eu fui pro apartamento, no apartamento eu fiquei morando e atendendo lá uns 2 anos, por aí. E aí, recebi o convite da Ju, né, lá da Cuidare, para entrar lá. Que eu já conheci ela morando no apartamento, né? Que eu trabalhei um tempo numa loja ali embaixo também na hora do meu almoço. E era o mesmo quarteirão. Era o mesmo quarteirão ou Era no mesmo quarteirão. Era no mesmo quarteirão, Uhum. né? Que era Cuidare antes, eu lembro disso. E aí ela me chamou para trabalhar lá. E o ano passado foi um ano que eu, como sou muito controladora, né? Gosto das coisas, de me preparar antes. Ano passado foi assim, me mostrou, só que às vezes a gente regride no nosso pensamento, né? Esse ano eu já tô querendo controlar tudo de novo. Mas ano passado eu fiz 2 viagens sem planejamento, coisa que eu nunca tinha feito antes. Sem planejamento, assim, né? Prévio, né? Apareceu a oportunidade, a gente falou, não, então vamos. Eu fui para Cuidare, que era uma coisa que não estava no meu plano sair de lá. Tava, na verdade. Eu comecei o ano querendo no segundo semestre ir sair de casa, né, para atender em outro lugar. Mas foi uma coisa que apareceu assim muito... Não era algo que você tinha na mente, já vou colocar em prática. Sim. Tchau, tô saindo. Mas às vezes, amiga, é necessário que as coisas aconteçam assim, de supetão. Porque Senão tem certas coisas que, se não acontecer assim, a gente não faz. Exatamente. Igual a sua viagem mesmo. Eu lembro de você me falar, da gente lá fazendo uma série, você falar, nossa, eu tô tentando planejar há tanto tempo e eu vou acabar que eu não vou. E, cara, falou de viagem pra gente, a gente ama. Vocês são... Eu amo. A gente já tem, além de ter rodinha no pé, né? A gente já tem uma malinha pronta. Eu tenho uma nota no bloco de notas que é tudo que eu preciso. Se eu precisar, por exemplo, ir viajar amanhã. Não, já aconteceu, tipo assim, eu preciso viajar daqui 3 horas. Sim. Tipo, let's que bora, vamos. Eu preciso ser um pouquinho mais solta, assim. Você entende que, às vezes, as coisas acontecem porque, se não fossem daquela maneira, elas não aconteceriam. Sim. E dá super certo. E a gente tem que parar com essa coisa. Eu tenho medo. Eu não vou porque Você eu vê não a sei como vai limitação da ser. nossa cabeça? A gente se limita. Porque se você, por medo, tivesse falado assim, eu não vou pra Cuidare. Olha o tanto que você cresceu. Olha o tanto de experiências que você ganhou. Olha o quanto de coisa boa que aconteceu. Com certeza. Ali a gente tá, acho que em 10 profissionais agora. É muita gente, muita mulher junta, né, gente? É muita cabeça pensando diferente. Sim, e todas fortes, assim. Você vê que cada uma tem sua personalidade. E todo... É muito louco isso. Pensar que eu tô fazendo parte de um projeto tão bacana, né? Grande, uma coisa grande, Uma coisa né? Quando você convive com outras pessoas, assim, no âmbito profissional, nossa, minha cabeça não tá legal, velho. Rapaz, Tô aqui pra te ajudar, tá dando uns Belinha. rosa, assim. Tô aqui pra te ajudar. Mas quando você convive com pessoas, assim, nesse âmbito profissional, você absorve muita coisa. Sim. São 10 pessoas pensando, 10 cabeças Nossa, e eu absorvo. Exatamente, é isso que você tem que fazer. Essa semana eu entrei na sala Porque da Elo. você aprende muito. Essa semana eu entrei na sala da Elo e falei, ô Elo, como que você passa tanta autoridade assim falando? E aí ela foi falando. Eu tenho muito isso, sabe? Lá, de aprender. Lá, mulher pra me ensinar não falta, né? Mas e mulheres fortes, isso mesmo, isso é muito bacana. Porque a gente tem, sim, que se envolver com pessoas que vão agregar pra gente. Né? Buscar mudar, evoluir. E é aquela troca, você também. Porque é assim que a gente abre um novo pensamento e chega em
um outro lugar. E da né? mesma maneira que você aprende com elas aprendem com você. com E é certeza, é muito uma boa essa troca. troca. Tem que ter. Uma troca muito importante. Acho que a minha história assim acabou. Agendem um horário. É isso. Vamos ser direta agora? Amiga, vamos lá, deixa, galera. fala com o pessoal, deixa o seu arroba, o pessoal te seguir. Gente, porque além de tudo, ela coloca lá dicas maravilhosas. Estou Então, me esforçando. Fala seu arroba aí Não pra é galera. só massagem, é massagem Mentira. Tem A cafezinho Carol- direto. Gente, eu amo o cafezinho dela. Tem cafezinho, tem água com óleo essencial, Sim. que é muito bom A Carol, também. gente, ela faz inúmeros tratamentos maravilhosos. E são tratamentos personalizados, de acordo com a sua necessidade, tá? Daquele dia. E às vezes Vale a gente muito a pena. até traça um plano, né? plano, só que naquele dia você não tá bem. Sim. Aí você vai fazer o quê? Uma massagem relaxante. Isso Nossa, acontece não é? muito comigo, gente. Não, Depois E que aí? aconteceu comigo, eu recomendo muito mesmo. Porque assim, eu não sabia pra onde bater, gente. Aí eu fui lá bater palma pra Carol e falei, socorro! E ela me socorreu e foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E a massagem, ela libera hormônios da felicidade, do bem-estar, do prazer no nosso cérebro. Nossa, é muito E a maravilhoso. gente fica realmente anestesiada das coisas, Sim, assim. É foi. muito interessante. Eu queria assim todo dia, mas não dá pra viver em Nárnia. Porque é pra onde a gente vai com uma massagem dessa. Olha, eu sabe? falo assim que eu tenho um mantra, que é a música do Burguesinha do Seu Jorge. Quando essa música virar realidade, Aí vocês me seguram. cabeleireiro, esteticista, Nossa. malho o dia inteiro, vida de artista. Então, assim, vai ter a Carol todo dia. Amém, gente. Todo dia vocês vão ver a Amém. carinha da Carol lá nos meus stories. É isso. Deixa seu Instagram, amiga, pro pessoal te seguir, por arroba favor. Calfamatos, com C, Calfamatos, com 2 T's. No Instagram. As outras redes eu não sou muito ativa, mas Então é mais o Instagram é mesmo. mais no Instagram. E lá no Instagram vocês conseguem contato dessa maravilhosa pra A gente agendar o agenda uma horário. avaliação, a gente conversa. É isso aí. Carol, muito obrigada pela Ai, sua obrigada presença. eu, Me dá gostei mãozinha muito. aqui. Ai, que Eu bom, também. gelada, nervosa. Amiga, muito Eu tô obrigada. muito feliz com a nossa troca mais uma vez. Não que seja diferente de todas as outras, né? Mas foi muito legal saber da sua trajetória até Ai, que aqui. legal. E eu espero que tenha inspirado muitas outras Ah, espero que pessoas. sim. Sim, com certeza, eu tenho certeza. Obrigada, viu, amiga? Obrigada. Amiga, muito obrigada. Obrigada por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Obrigada pela sua emoção. Ai, você é uma perfeita, você é maravilhosa. E eu vou esperar o teu curso de abraço. Ah, a gente vai trocar. Você vai me ensinar a fazer massagem e eu vou te ensinar a abraçar as pessoas. Fechou. Meus amores, quero agradecer vocês que ficaram até aqui com a gente. Muito obrigada por assistirem o Pod da Thames. E também pedir para vocês, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, ativa o sininho aí para vocês não perderem nenhum episódio. Beijo, até o próximo.